Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais este momento. Saudades, hein? E que bom que estamos aqui mais uma vez. E graças a Deus para dar continuidade àquela aula 3 que nós gravamos há alguns meses. Não é? Tivemos a oportunidade de falar na lição de número 3 e a lição de hoje é um complemento daquela lição, pois nós falamos do arrebatamento da igreja e hoje, esperando Jesus para hoje, essa necessidade de estarmos prontos para receber o Senhor Jesus no processo de arrebatamento da igreja. Mas vamos aproveitar aqui, meus amados irmãos, e trazer, é claro, nessa lição de jovens que nós estamos estudando, quarto trimestre de 2021, chegamos à reta final. Nós chegamos à 13ª lição de um trimestre que nós comentamos sobre Jesus Cristo voltará. A lição de hoje, que é prevista para 26 de dezembro de 2021, tem por título Esperando Jesus para hoje. A síntese da lição nos diz assim: a volta de Jesus será de forma inesperada. Pode se dar a qualquer dia e hora. Por isso, precisamos estar preparados. O texto do dia nos diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Está em Mateus, capítulo 24, versículo 45. E, para esta lição, nós temos 3 objetivos. Compreender que precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus com expectativa. Mostrar que Jesus Cristo é aquele que voltará. Terceiro, saber qual deve ser as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Como eu disse aos irmãos, esta lição é complementar a lição de número 3 e até nos objetivos os irmãos vão perceber isso. Então, lá nos objetivos da lição 3, se os irmãos puderem recapitular, está lá no terceiro objetivo: compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Olha o primeiro objetivo da aula de hoje: compreender que precisamos aguardar a volta do Senhor com expectativa. Tá? Então, bem parecido, só que enquanto na lição de número 3 abordava-se vigilância, agora é substituído com expectativas. Tá? Então, estou vigiando, mas eu posso estar vigiando e não estar com as expectativas necessárias para esse encontro, essa vinda, não é que a gente vai abordar quando trabalhar a questão da cultura da época. Mas eu preciso ter expectativa sobre a volta de Jesus, tá bom? Na orientação didática, na sala de jovens, o comentarista, ele sugere que os irmãos façam uma avaliação. É pertinente para esse momento, né? Todos nós, professores, estamos constantemente avaliando ou sendo avaliados. Não é? O bom seja que nós também nos autoavaliemos. Tá? Mas nesse momento aqui o comentarista, ele sugere que se faça uma avaliação para ver o que ficou de conhecimento nos alunos. Tá? Aqui nós temos uma avaliação diagnóstica. É aquela que a gente vai verificar quanto de conteúdo ficou. Tá? Então, normalmente, algumas pessoas fazem avaliações diagnósticas de entrada e saída. Aqui, nesse momento, é uma de saída, para ver o que ficou, aquele conhecimento que os alunos conseguiram reter. Tá bom? Ele aqui sugere algumas perguntas que será reproduzido aí para vocês. O que você achou do tema geral do trimestre? Qual foi o tema geral do trimestre? Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja.
qual tema abordado você mais gostou? Por quê? E aí, é claro, cada um, né, poderá dizer para você qual foi o tema que mais gostou. Arrebatamento da igreja, milênio, as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Então, assim, cada um vai abordar aquilo que achou melhor. Seja porque foi a aula que você conseguiu trabalhar melhor as temáticas, ou aquela que ele conseguiu assimilar melhor, ou que você propôs ao aluno que ele trabalhasse essa temática e ele conseguiu desenvolver melhor a aprendizagem. Deixou de ser mecânica para ser uma aprendizagem significativa, né? Então, o aluno ele vai fazer essa citação. Qual tema você gostaria que tivesse sido abordado e não foi? Então, dentro dessa lição, algum tema que poderia ter sido abordado, não foi, o aluno cita. Então, você pode trazer uma complementação depois, ou até tratar aí com o seu pastor, não é? Olha, pastor, a gente trabalhou aqui uma lição sobre escatologia e os alunos pediram que nós tivéssemos um ensino sobre tal temática. É possível que a gente tenha espaço, seja no culto de doutrina ou no culto à parte, um momento posterior, uma prolongação na aula da EBD, então pode ser feito isso, tá certo? Ou até de forma virtual, vocês abrirem uma sala de aula, já que nós tivemos esse momento aí para aprender a usar as salas de aulas virtuais e trabalhar a temática que os alunos pedirem, tá certo? O que você aprendeu e acredita que tenha uma relação, uma relevância maior. Então, daquilo que os alunos aprenderam, não é? Então, por exemplo, no arrebatamento da igreja, relacionar para poder o Senhor Jesus levar para si, a associar a santificação, não é? Então, a gente precisa fazer esses relacionamentos e eles vão percebendo a relevância, não é? Então, muitas vezes, alguém aproveita e associa alguns assuntos a personagens, então aquele aluno consegue perceber a relevância, ou traz a contextualização com assuntos práticos ou com situações vivenciadas pelo professor ou por algum outro aluno. Isso traz à tona a preocupação de que aquela aula ela faz parte do seu dia a dia, então acaba ficando mais fácil a aprendizagem e fica consolidado na mente dos alunos, né? Diferente de aula que fica apenas mero conhecimento histórico. Eu estou aprendendo aqui para poder saber dessas lições históricas e não fazer as aplicações práticas. Quando nós conseguimos aplicar estas lições em nossas vidas, é claro que a retenção do conhecimento é bem mais amplo. E, por fim, a última pergunta que é feita aqui: o que você acredita que tenha sido um ponto negativo nesse trimestre? É interessante que você possa utilizar, né, essas situações. Eu lembro de uma vez com o pastor Abraão Coutinho, um processo de autoavaliação que ele ensinou na EBD e para os meus dias eu ainda utilizo. Né? Então, após uma aula, perguntar aos alunos o que foi aprendido. Tá? Então, o que foi aprendido? O que você aprendeu? Seja após a aula, após o trimestre. Ok, aprendi tal coisa. O que precisa melhorar? Então, daquilo que foi aprendido, o que precisa melhorar? É um momento de autoavaliação. Então, precisa melhorar o quê? O conteúdo propriamente dito, as situações pedagógicas, as estratégias de ensino, precisa melhorar o tempo, a abordagem da aula, precisa melhorar o espaço. Então, o aluno, quando ele é questionado, ele fica à vontade para falar e você aproveita essa autoavaliação para melhorar. Seja a didática, seja a estrutura, seja o ambiente. Então, mas a gente aproveita para melhorar. Né? Então, e para poder fazer isso, eu preciso diagnosticar, eu preciso saber. Tá? Então, você pode até fazer um formulário Google, hoje está muito fácil de fazer essas coisas. Tá? Então, você não precisa nem perguntar na sala de aula para que não haja constrangimento.
Então faz no formulário Google as perguntas que você achar necessário, coloca o link lá do questionário, o menino vai responder, o seu aluno vai responder e você tem o feedback destas respostas e, é claro, você pode apresentar o feedback dessas respostas em forma de gráfico ou trabalhar com eles no momento posterior, mas você vai ter um momento de avaliar e se avaliar como é que você precisa trabalhar essa temática e outras temáticas que virão. Tá bom, professor? Tá bom, meu dirigente? Então, por favor, vocês poderão fazer isso e fazer de forma sábia. Né? Aqui na interação, há uma necessidade de trabalharmos e falarmos sobre a volta de Jesus, de que é necessário falarmos sobre arrebatamento da igreja, mas de forma complementar, porque os irmãos já trabalharam os conceitos do que é arrebatamento, quem, quando se dará. Então, foi até colocado para os irmãos sugestões de pessoas que já dataram datas para o arrebatamento da igreja. Então, isso já foi colocado na lição de número 3. Agora é algo complementar. E o título da lição nos sugere para que a igreja, para que os nossos jovens, os seus alunos, os nossos alunos, estejam esperando Jesus. Porque o que acontece nesses dias? A gente prega o arrebatamento da igreja, mas não vive a expectativa desse arrebatamento da igreja. Vive como se Jesus não fosse voltar. E é isso que a gente vai tentar trabalhar com os irmãos, de forma a que se crie a expectativa, como o Senhor Jesus utilizou-se da parábola das 10 virgens para mostrar que havia uma expectativa por parte de alguém e não havia por parte de outras pessoas. Mas o noivo vem, e é justamente aquilo que a gente quer passar para os irmãos. Não é? E não impede que a classe de jovens, depois de uma aula como essa, possa conversar aí com o dirigente da escola dominical, com o pastor da igreja, para que vocês possam fazer uma síntese dessa lição. Vocês estão aprendendo na classe de jovens, mas, sinceramente, o conteúdo ele foi riquíssimo. E há necessidade da igreja ser alvo também deste conhecimento, que vocês socializem este conhecimento. Tá? Então, que tal fazer um jogral? Que tal fazer uma poesia? Que tal fazer uma síntese dessas lições? Que tal cada aluno propor um momento para repassar para a igreja? Que tal vocês fazerem uma demonstração com banners sobre as lições? Uma exposição da lição de vocês na escola bíblica dominical, se estendendo para o culto à noite, e que a mensagem do culto à noite fosse voltada para a exposição da palavra de Deus com a temática da lição 13, esperando Jesus para hoje. Que bom! Então deixa Deus te usar, querido professor, querida professora, meu dirigente, você que muitas vezes é dirigente e é o obreiro da congregação. Muitos dirigentes de escola dominical acumulam a função como obreiro da congregação. Então, que bom, aproveita esse momento para entusiasmar a congregação a vir para a escola dominical e expor essa temática para toda a igreja. Olha, esperando Jesus a hoje, para agora, não é para o ano que vem. Nós vamos fazer nossos planos para 2022, nós vamos fazer nossos planos para a próxima década, mas esperando Jesus hoje, está pronto para Jesus agora. Né? Então a gente precisa disso, e você pode ser mais um instrumento de Deus para a sua congregação, tá bom? Então, que bom que você tem essa lição em mãos e pode ser instrumento aí de Deus. A lição, ela tem como texto bíblico Apocalipse, capítulo 22, versos de 1 a 14. Então percebam que lá na lição de número 3, nós falamos
de arrebatamento propriamente dito, ficamos nas palavras do apóstolo Paulo, em suma, mas agora nós temos livro de Apocalipse. Olha, passamos por toda a Bíblia, chegamos agora no final. E no final, o que que nos espera? Espera a Nova Jerusalém. Mas para chegar à Nova Jerusalém, é preciso que o Senhor Jesus leve a sua igreja e com ela nos ares se encontre. Tá? E aí a gente chama isso de arrebatamento da igreja, e nesse processo de arrebatamento nós teremos aí algumas situações a aprender. Então, primeiro, a expectativa da volta do Senhor. Segundo, Jesus Cristo, aquele que voltará. Terceiro, as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Tá? Você pode até aproveitar, na lição de mestre, tem 2 subsídios. Subsídio 1 vai tratar da volta de Jesus em 2 fases, que é interessante que nós, professores, saibamos distinguir essas 2 fases. Jesus vem para a igreja, arrebatar a igreja na primeira fase, Jesus vem com a igreja na segunda fase. Então é interessante que vocês saibam disso. E tem o subsídio 2, que é justamente já a ratificação dessas fases e colocado aí para a gente, tanto um quanto o outro, na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1441. Para quem tem a Bíblia, então pode complementar com vários outros estudos que a Bíblia tem, mas quem não tem, já fica aí na própria lição essa sugestão, tá bom? Vamos entrando na lição propriamente dita. Quando, no tópico de número 1, nós temos aqui a expectativa da volta do Senhor. É interessante que os irmãos trabalhem essa ideia de expectativa. É uma coisa bem simples, não é? Aqueles que já têm filhos, quando os filhos saem para a escola, saem para a faculdade, muitos pais eles não conseguem dormir enquanto os filhos não chegam e ficam na expectativa da chegada desse filho. Tá? Então, preocupados com a chegada do filho. Então, o coração palpita quando já chegando a hora desse filho tocar a campainha ou colocar a chave na porta. Tá? É semelhante a essa expectativa, só que muito maior. Por quê? A chegada dos nossos filhos, porque vem da escola, porque vem da faculdade, não se compara à expectativa da volta de Jesus, porque é esta volta do Mestre que nos dará aí o acesso à eternidade, nos dará esse momento em que todo esse sofrimento aqui vai passar e nós estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus, que nos garante plena vitória. Ora, nós que um dia fomos inimigos de Deus, fomos trazidos para perto, fomos feitos servos, escravos, mas Jesus lá em João nos diz que agora somos amigos de Deus, e no arrebatamento da igreja, estes amigos que um dia foi chamado também de filhos, co-herdeiros com Cristo, agora vão passar a ter acesso a essa herança. Tá? Então, nós temos aí a garantia de que Jesus vem e quando de fato vir, teremos acesso a tudo que o Senhor Jesus nos prometera. Aqui, então, neste primeiro tópico, quando vai falar da expectativa da volta de Jesus, o comentarista subdivide em 3 subtópicos, dizendo a promessa do rapto da noiva, o compromisso da noiva com a santidade e as obras são recompensadas. Então, a gente vai trabalhar aqui a parábola das 10 virgens, em que o noivo, ele diz para o pai da noiva, né, o dia do casamento, mas ele não diz
que hora que vem. Olha, o noivo vem aí, mas ele não diz o horário que vem. Né? E é justamente interessante porque quando Jesus faz essa alusão na parábola das 10 virgens sobre o casamento, né? Era natural já para o povo saber. Para a gente hoje não, que aí muitos, quando a gente vai falar de casamento, nem quer saber de casamento, porque já está naquela cultura do ficar e conhecer sem casar e depois descasa, casa de novo. Não é? É claro que isso não acontece, ou pelo menos não é para acontecer na igreja de Jesus. Mas, no geral, na sociedade, a figura do casamento já está banalizada. Não é? Então, nós temos várias pessoas que já batem no peito e se congratulam com diversos casamentos que já foram feitos. Não é? Eu acompanhei uma situação em uma produção cinematográfica em que a irmã do noivo não foi para o casamento do seu irmão porque não acreditava que daria certo. Já era o segundo casamento e era o segundo, dentro desse segundo casamento, já era o segundo com a mesma pessoa. Né? Então ele já tinha tido um casamento anterior com uma pessoa diferente e agora com a pessoa que estava se casando já era a segunda vez. Né? E a irmã diz, eu não vou porque eu vou no terceiro. Né? Já não acreditava mais na figura do casamento. Então, nos dias de hoje, há uma banalização com essa ideia de casamento, e de se purificar e de se manter pura para o seu noivo, de se manter pura para o seu prometido. Mas na época de Jesus, isso era comum, em que a noiva se mantinha pura, virgem, imaculada, se mantinha guardada para o seu noivo. Foi a palavra que eu usei aqui, né, para esse primeiro tópico. Eles se guardavam. Quando eu falo eles se guardavam, era que os nubentes, um se guardava para o outro. Tanto o noivo se guardava para a noiva, como a noiva se guardava para o noivo. E neste caso, nós temos quando Jesus fala de casamento, a noiva estava consciente de que precisava se guardar porque tinha assumido um compromisso com o seu noivo. Nós, como igreja, assumimos um compromisso com Jesus e precisamos nos guardar para ele. E quando o comentarista coloca aqui que, segundo a cultura judaica, nos dias de Jesus, mesmo com o casamento marcado, a hora em que o noivo comparecia para buscar a noiva na casa do seu pai não era agendado. Ele poderia fazer a qualquer momento, seja depois do trabalho. Hoje se tem licença para o casamento. Hoje alguém trabalha e anuncia, olha, eu vou precisar ir no cartório, eu vou precisar, a data do meu casamento é X e eu preciso folgar nesse dia, e ainda tem dias que são reservados por legislação para que essa pessoa possa fazer uso. Não é? Mas naqueles dias não tinha. Mesmo assim, a pessoa avisava o dia que ia, mas não a hora. Aí Jesus enfatiza que daquele dia nem hora não saberíamos. Na cultura, já sabia-se o dia, mas a hora não. Não é? Mas ficava na expectativa para que alguém dissesse, ei, o noivo vem aí. E o noivo vem aí, nós já estamos ouvindo. Não é? Os sinais já apontam que o noivo vem aí. Glória ao nome de Jesus. Já é uma sugestão também, caro professor, cara professora da lição de jovens, que vocês possam, no final da aula, não é, ter aí uma canção para cantar juntamente com os vossos alunos aí no final da lição. Pede ao dirigente aí 5 minutinhos para cantar uma canção com esta temática. O noivo vem aí, né? E pega uma canção linda do belo repertório das músicas cristãs que nós temos e canta com a sala de aula e com a congregação. É mais um momento de aprender cantando, aprendendo, né, na Escola Bíblica Dominical.
E aí nós temos dois textos que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Efésios, capítulo de número 5, versículo 27, deve estar aparecendo para vocês em tela. O nosso comentarista, ele vai trazer para os irmãos a necessidade de trabalhar alguns textos, ou pelo menos algumas palavras neste texto, que é a noiva de Cristo deve viver neste mundo até o dia da sua volta de forma gloriosa. Como? Sem mácula. Né? Então é colocado aí uma forma que chama a atenção da gente. Sem mácula aquilo que macula, aquilo que vai manchar, nódoa. Né? Então quem já teve a oportunidade de chupar uma fruta e o caldo dessa fruta bate na roupa e coloca uma mancha. Macula aquela roupa e você acaba tendo que se desfazer dessa roupa. Né? Então, manchou, não dá. Ou na hora de uma parede branca, a gente acaba colocando a mão na parede, vai ficar lá manchado, maculou, vai ter que pintar de novo. Né? Então, essa ideia de mácula, de macular, de manchar, de colocar nódoa, é justamente de trazer a imperfeição. Então, a igreja, ela é sem mancha, sem mácula. E aqui o autor ainda faz questão de colocar, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: sem ruga, não tem ruga, ela nem coisa semelhante. Olha, não tem mancha, não tem ruga e não tem coisa parecida. Porque a igreja de Jesus, ela é perfeita. Pensa numa coisa linda. Olha, a igreja de Jesus, ela é perfeita. Ô, irmão Gastone, mas que contradição é essa? Porque eu sou imperfeito, o senhor é imperfeito, nós somos imperfeitos, verdade. Nós, individualmente, somos imperfeitos, mas como igreja de Jesus, que cumpre a palavra de Deus, que executa os seus desígnios, nós fazemos parte de um corpo místico perfeito, pois a cabeça da igreja é o teu Jesus, o nosso Senhor Jesus, perfeito para a glória de Deus. Então, a igreja, ela é perfeita. A igreja que será arrebatada, a igreja que anuncia a palavra de Jesus, a igreja que é embaixadora de Deus aqui na terra, esta igreja, ela é perfeita. Glória a Deus. Então, nós, enquanto servos de Deus, devemos primar para que nós também não tenhamos nem mancha, nem mácula, nem ruga, nem coisa parecida. Não é somente para os obreiros. Olha, tem um texto que diz assim, os obreiros não podem se embaraçar com as coisas dessa vida. Não é só obreiro, não. Todos nós que servimos a Jesus, não é para ficar embaraçado com as coisas dessa vida. É para sermos santos, como o Senhor é santo. Este texto não diz que nós devemos ter a santidade que Deus tem propriamente dita, mas diz que nós devemos procurar fazer a vontade dele, sendo santo como ele é. Procurar ser separado, nos afastar das coisas impuras, para nos aproximar dele. Glória ao nome de Jesus. Aqui, meus queridos professores, quando trabalhar santidade, vocês podem usar algumas dinâmicas aí. Eu sei que os meninos já, depois dos 18 anos, já têm a cabeça de adulto, mas não impede que vocês utilizem algumas dinâmicas, principalmente quando se trata aí para fortalecer a aprendizagem, né? Então, água com alguma coisa suja, né? Então, a água limpa, a pessoa, o servo de Deus, limpo, santo, puro. Quando colocamos alguma coisa suja, né, isso nos mancha, mas quando o Senhor Jesus aparece, nos limpa, então pegar aquela coisa suja, remover e nos coloca perfeitos. Não segundo a perfeição humana, mas segundo ele nos vê. Né? Porque qualquer um de nós, quando nos fazemos a autoanálise de como somos imperfeitos, aí até se questiona, mas como é que Deus
ele salva A, salva B e salva C. Porque o padrão de justiça de Deus é diferente do nosso. O padrão de justiça é bem diferente. Alguém olhou para aquele homem lá na cruz e disse, não, tem que morrer. Vai para a cruz, quem vai para a cruz é criminoso, quem vai para a cruz é maldito, quem vai para a cruz deve morrer. Né? E aí Jesus diz, olha, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se Jesus diz isso, o que a gente vai dizer? Porque a medida dele não é pela nossa régua, é pelo seu próprio padrão. E o seu padrão é um padrão de amor e de justiça. Glória a Deus. Essas obras serão recompensadas. E aqui, há um parênteses aqui que a gente deve fazer. Né? Então, nós fazemos o que nós fazemos por amor. Fazemos o que fazemos por amor. Agora, quando nós fazemos, o Senhor Jesus faz questão de dizer, há um galardão, há uma recompensa, mas nós fazemos por amor. Muito bem. O tópico de número 2, ele vai abordar sobre Jesus Cristo, aquele que voltará. Então tem que ficar bem claro que é Jesus Cristo. Há algum tempo atrás tivemos aí, com a permissão do nosso pastor presidente, acompanhando o nosso superintendente, pastor Renato Torres, no sertão do estado, e tivemos a oportunidade de trabalhar nas escolas bíblicas dominicais sobre o plano da salvação com crianças. Tá? Pegamos aí uma luva com cores diferentes, tá? Verde, preto, vermelho, branco e amarelo, para, com essas cores também, ajudar para que as crianças conseguissem captar melhor o plano da salvação. Desde a criação do homem, a queda, o aparecimento de Jesus Cristo, né, o derramamento de sangue, a paz que é gerada a chegar na promessa futura da glorificação. Então, um plano geral da salvação contado para criança, para adolescentes, para jovens. Você também, professor, pode trabalhar isso. Né? Então, pode pesquisar aí, plano da salvação para criança. Então, vai aparecer de forma muito rápida, né? Versículos chaves, cores específicas, de forma que você vai trabalhar rapidinho, né? Queda, vai trabalhar a crucificação, ressurreição e arrebatamento da igreja. Tá? Rapidinho vocês conseguem trabalhar. Eu sei que vocês são muito talentosos, né? Graças a Deus, então pode trabalhar tranquilamente. Então você pode, neste tópico de número 2, que é enfatizar Jesus Cristo é quem voltará, né? Trabalhar aqui como é colocado, Jesus Cristo o grande vencedor, Jesus Cristo o único que pode salvar e Jesus Cristo o único que pode purificar pecado. Aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando Apocalipse 22, o João, apóstolo, mas a gente chama de o evangelista, mas João o apóstolo, você pode trabalhar também Evangelho de João, capítulo 1 em diante, quando João ele vai dar uma resposta com base naquilo que ele vem visualizando. O gnosticismo tomando conta, a negação de Jesus, ele faz questão de dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, Jesus Cristo é Deus. E é interessante que você possa trabalhar também a confirmação de Pedro nas palavras de Paulo. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14, também vai falar de imaculados e irrepreensíveis, tá bom? Eu não comentei, mas você pode trazer esse comentário. Por fim, terceiro e último tópico, as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Aqui, os irmãos trabalharão amar a vinda do Cristo, desfrutar da suficiência de Cristo e, por fim, viver segundo a graça de Cristo. Então, são 3 tópicos, 3 subtópicos para trabalhar as atitudes do crente. Então, eu recebi Jesus Cristo, eu estou esperando sua volta, sim, mas quais são as atitudes daqueles que estão esperando a volta de Jesus?
Primeira atitude, amar a vinda de Cristo. Bom, e aí eu lembro do saudoso pastor José Gomes dos Santos, né? Quem ama quer estar perto. Quem ama vai ao encontro. Se o Senhor Jesus vai vir ao nosso encontro, nos buscar, e eu, enquanto igreja, o que eu devo fazer? Devo estar pronto, devo estar preparado, devo estar amando a sua volta. E quem ama, zela pela salvação, zela pelo bem que foi receber a graça de Deus, receber esta reconciliação. Não foi por nossos méritos, disse Paulo aos Efésios, foi a graça de Deus. E cabe a nós zelarmos, procurarmos. É interessante que em 2 Timóteo, está na lição dos irmãos, capítulo 4, versículo de número 8, este Paulo, ele vai falar para a gente sobre a coroa da justiça. E que esta coroa da justiça vai ser para aqueles que estão amando a sua vinda. Então, não só ele, Paulo, mas qualquer um de nós que amamos a vinda de Jesus. O que nos espera? A coroa da justiça. Lembrem-se que nós já falamos, com Jesus nós somos co-herdeiros de Deus. E o que Jesus é? Se o Pai é o Rei, o Senhor Jesus é o Rei, nós também somos co-herdeiros. E esta coroa que um rei usa, olha, nós também teremos coroa de justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Nós devemos desfrutar da suficiência de Cristo. Lembra-se que em Gálatas, Paulo ele fica triste com os irmãos da galáxia, porque eles tinham recebido o evangelho de Cristo, mas rapidinho estavam trocando a graça pelos preceitos da lei, a incircuncisão pela circuncisão. E Paulo chama os gálatas de insensatos, porque estavam trocando o Senhor Jesus pelos atos da lei. Tá? Então, ele faz aqui a alusão de dizer que nós devemos desfrutar da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós. E ele cita, Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, que o viver para ele é Cristo. E a morte é o quê? É lucro. Então, Cristo é suficiente para cada um de nós. É o necessário. E fechando aqui, a graça, todavia, torna-nos dignos de participar da primeira ressurreição pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. É a graça. Não somos nós. Não são as nossas obras, mas a graça de Deus em nossas vidas. Que Deus vos abençoe, que Deus vos recompense e que possa usar-te mais uma vez poderosamente na ministração desta aula, tá bom? Eu quero já aproveitar, encerrando este trimestre, que foi um trimestre abençoado, né? Tivemos aí lições riquíssimas e gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, por mais um ano na superintendência, auxiliando o nosso pastor Renato Torres, né? Que é o superintendente, e passamos aí mais um ano auxiliando como vice-superintendente na Escola Bíblica Dominical. E aqui, na última lição desse trimestre, gostaria já de desejar um feliz ano novo para todos os irmãos e dizer que neste próximo trimestre nós teremos um novo currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, e já temos em mão tanto o livro da lição, né, como a lição propriamente dita, que nós vamos trabalhar com a faixa etária de jovens. Esta lição que vai ter por título Jesus, o Filho de Deus. Então, dentro lá da teologia, nós iríamos trabalhar a cristologia. Nós vamos ter o máximo que nós tivermos dentro de 13 lições sobre
Jesus Cristo. Tá bom? Então aguardo os irmãos nesse próximo terceiro trimestre, se Jesus não arrebatar a sua igreja. Se arrebatar, estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus, né, tendo lições dele próprio. Mas, se ele permitir, estaremos aí em 2022 com mais uma belíssima lição. E o meu desejo é que o Espírito Santo vos encha com a sua poderosa unção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.